Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. O texto que nós vamos meditar nesta noite é Colossenses, capítulo de número 3. Colossenses, capítulo de número 3, nós vamos ler do verso de número 1 até o verso de número 17. Ouçamos com fé a palavra de Deus. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Vamos pedir que o Senhor Deus nos abençoe na compreensão da sua palavra. Pai amado, somos gratos a Ti, porque, embora não estejamos congregados, mas agora podemos ouvir a Tua santa e bendita palavra através deste avanço tecnológico que o Senhor tem permitido o seu desenvolvimento. Louvamos-te, ó Deus, pelos recursos tecnológicos e queremos que eles sejam sempre bem utilizados por todos nós. Portanto, pedimos, ó Pai, que o Senhor nos abençoe na exposição da sua palavra e na compreensão da mesma, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, a carta que Paulo escreveu aos irmãos da igreja de Colossos é uma carta que tem como objetivo principal apresentar a superioridade do Senhor Jesus Cristo e, ao mesmo tempo, a centralidade do Senhor Jesus Cristo na vida da igreja. Aqueles irmãos, naquela época, eram naturalmente atacados pelas heresias que eram comum para o tempo. E aquelas heresias, especialmente a heresia que não tratava a pessoa de Cristo como uma divindade, era uma heresia chamada docetismo, no sentido de que Cristo era semelhante ao Deus Pai, mas ele não era o Deus na sua essência. Essa era uma das heresias, uma heresia externa. Mas havia também as heresias internas, aquelas que brotavam do próprio judaísmo,
como a observância da dieta hebraica, que Paulo vai falar a respeito disso, por exemplo, aqui no capítulo de número 2, versos 16 e seguintes. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, lua nova, sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Ou seja, o apóstolo Paulo está mostrando para esses irmãos que Cristo é o centro da igreja. Portanto, ele tem que ser visto como o Senhor por excelência na igreja. Antes um pouco, também no capítulo de número 1, nós vamos observar quando o apóstolo Paulo nos diz a partir do verso 13, Cristo nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. E ele vai continuar a sua abordagem mostrando que lá na criação o Filho de Deus já estava presente, porque todas as coisas foram criadas com a presença do Filho. E conforme diz João no seu Evangelho, sem ele, nada do que foi feito se fez. Portanto, o Senhor Jesus Cristo precisa ocupar a centralidade na vida da igreja. Ele é o centro da igreja. Não há outro, a não ser o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta cidade de Colossos ficava na Ásia Menor e próximas nós tínhamos a cidade de Hierápolis e a cidade de Laodiceia. A cidade de Hierápolis era conhecida pelas suas águas de refrigério, e a cidade de Laodiceia por ser uma cidade que as águas eram águas termais, medicinais, assim dizem alguns comentaristas do Novo Testamento. E Paulo, ao escrever, portanto, aos irmãos da igreja de Colossos, ele aborda com bastante clareza este tema no qual eu estou insistindo. Cristo é o centro da igreja. O capítulo de número 1, verso de número 4 diz: desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Meus irmãos, olhando para o trecho que nós acabamos de ler, o capítulo 3, do verso 1 até o verso 17, eu observo que Cristo, como sendo o centro da igreja, ele nos ensina a termos algumas atitudes, e estas atitudes, elas precisam ser consideradas em todo o tempo pela igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas eu acredito que o momento em que estamos vivendo, esse momento da pandemia do coronavírus, é um momento em que nós devemos nos voltar mais ainda para a palavra de Deus, e este trecho da Escritura, na minha perspectiva, no meu discernimento, é um trecho que nos ajuda muito. Por isso, eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite, à luz destes 17 versículos, como nós devemos viver para agradar ao Senhor. Este é o nosso assunto, esse é o nosso tema. Como devemos viver para agradar ao Senhor? Em primeiro lugar, nós vamos viver para agradar ao Senhor quando nós pensamos nas coisas lá do alto. Quando nós desejamos as coisas lá do alto. O verso de número 1 até o verso de número 4 nos mostra esta verdade. Aqueles que querem agradar a Deus, aqueles que querem se voltar para Deus, aqueles que querem ter uma vida que satisfaça a vontade de Deus, esses precisam ter os olhos na eternidade. Nós precisamos ter a mente
na eternidade. E nós precisamos ter os nossos corações na eternidade. Eu sei que não é fácil pensar que, quem sabe, alguns de nós, ou familiares, amigos, pessoas ligadas ao nosso convívio, possam partir em decorrência desta pandemia. Mas nós precisamos entender, meus irmãos, que somos peregrinos neste mundo. E o apóstolo Paulo diz: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Há uma certeza que o apóstolo Paulo nos mostra, e essa certeza precisa estar na nossa mente e no nosso coração. O Senhor Jesus Cristo vive e está assentado à direita de Deus. Portanto, Cristo Jesus venceu a morte. Cristo Jesus ressuscitou dentre os mortos. E Cristo Jesus está à direita de Deus Pai. Ele vive. E conforme diz o cântico que cantamos, porque Ele vive, podemos crer no amanhã. Então, é momento de pensarmos nas coisas lá do alto, e não apenas naquelas que são aqui da terra, meus irmãos. Porque se nós morremos, a nossa vida está oculta juntamente com Cristo. Ou seja, um dia o Senhor nos achou, um dia o Senhor nos salvou, um dia o Senhor nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Jesus é a vida eterna. Jesus é o centro da igreja. Jesus é o centro do universo. E quando Ele, que é a nossa vida, se manifestar, então nós também seremos manifestados com Ele em glória. Nós não somos apocalípticos. Nós não sabemos o que Deus tem para o seu povo. Nós não sabemos o que Deus tem para a humanidade nos próximos dias. Não. E nós também não queremos ser dramáticos. Nós também não queremos nos envolver em sentimentos depressivos, de tristeza profunda. Não, não é nada disso. Mas, por outro lado, meus irmãos, nós precisamos entender que, se Deus for servido em nos chamar, Ele vai nos chamar para a eternidade. Ele vai nos chamar para morarmos com Ele. Porque se for o tempo de Jesus se manifestar, Ele que é a nossa vida, nós seremos glorificados com Ele. Portanto, quem sabe este seja o tempo em que pensemos e busquemos mais as coisas lá do alto. E não apenas voltemos os nossos olhos para o que é aqui da terra. Porque, na verdade, todos nós sabemos que nem um fio de cabelo da nossa cabeça se torna branco se Deus não assim o fizer. Assim como não cai uma folha de uma árvore, se assim Deus não quiser. Esses exemplos hiperbólicos, eles nos mostram que o Deus em quem cremos é o Deus que cuida de todas as coisas. Não sabemos. De repente, daqui um pouco, tudo isso vai passar e ficarão os registros de que um dia, no tempo e no espaço, a história registrou essa pandemia. Mas, independentemente disso, meus irmãos, nós precisamos pensar nas coisas lá do alto e buscar as coisas lá do alto. Asbury Green Simonton, quando chegou ao Brasil, em 1859, ele iniciou o trabalho de evangelização no Brasil. E eu penso, e eu acredito que a maioria das pessoas que estão me assistindo também pensam, que Simonton não esperava morrer aos 34 anos de idade.
Simonton não esperava ter um ministério de apenas 8 anos de trabalho no solo brasileiro. No entanto, ele foi acometido pela febre amarela, que era uma epidemia naquela época. E ele partiu para a eternidade e deixou o legado que nós temos, que é a Igreja Presbiteriana do Brasil. Enquanto isso, sabemos que Deus tem permitido que irmãos, diáconos, presbíteros, pastores vivam 90, 100 ou até mais de 100 anos, porque as nossas vidas estão nas mãos do Senhor. O que nós precisamos entender é que pensar e buscar as coisas lá do alto agrada a Deus. Esse é o primeiro ponto. Em segundo lugar, uma vida que agrada a Deus é uma vida que busca a santificação. Porque se por um lado nós devemos ter a convicção da nossa salvação e buscar as coisas do alto, sabendo que um dia estaremos com o Senhor Jesus Cristo na eternidade, por outro lado, enquanto vivemos neste mundo, precisamos buscar uma vida de santificação. E é isso que Paulo nos ensina, quando ele diz: fazei morrer a vossa natureza terrena. Fazei morrer a vossa natureza terrena. E ele coloca aqui alguns aspectos e alguns pecados que fazem parte da natureza humana pecaminosa, mas ele mesmo faz uma diferenciação. Os irmãos observem que ele diz assim, olha: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E ele cita, portanto, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno, avareza, que é idolatria. E aí ele conclui: por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivíeis nelas. É óbvio que pode ser que alguns estejam tão relapsos na sua vida de santificação, alguns estejam tão insensíveis, com o coração tão cauterizado, e eu sei que isso é possível, e essas pessoas podem se enquadrar nesta lista que Paulo coloca aqui, mas não é para ser assim. Porque ele fala no verso 7 que nestas mesmas coisas andastes outrora, noutro tempo, quando vivíeis nelas. No entanto, agora no verso de número 8, ele diz: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. Não quer dizer que nós não cometamos esses pecados, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno, mas parece que isso é tão forte que isso tem que ficar longe da nossa vida. Eu entendo desta maneira. Mas agora Paulo está colocando algumas outras situações, alguns outros pecados, que eles estão muito perto. Eles estão muito perto e eles estão dentro do nosso coração, redimido, no entanto, ainda não plenamente santificado. Porque nós vamos entender que a santificação tem os seus estágios. O primeiro estágio da santificação, a teologia reformada define como eficaz. Ou seja, eficazmente todos nós somos santificados, porque aquele que é santo, que é o Senhor Jesus Cristo, vive no nosso coração, habita no nosso coração. Então, a presença santa de Jesus, por meio do Espírito Santo, que é santo, nos torna eficazmente santificados. Todo aquele que nasceu de novo é eficazmente santificado. Por outro lado, a santificação é progressiva. E aqui nós vemos isso. Quando Paulo faz esta demonstração de fazer morrer a natureza terrena, quando ele fala de despojar, e depois quando ele vai falar de revestir, ele está mostrando exatamente isso.
que nós estamos num processo, nesse processo em que nós vamos desprezar aquilo que desagrada a Deus, ou seja, tirar a autoridade daquilo que desagrada a Deus do nosso coração, da nossa vida, e ao mesmo tempo vamos buscar preencher o espaço do nosso coração com aquilo que agrada a Deus. E nesse sentido, a santificação, portanto, é progressiva, é um processo. E por último, ela será plena. Mas a plenitude da santificação se dará apenas na eternidade. Seja para aqueles que já partiram e estão com o Senhor, ou para aqueles que ainda partirão. Aí nós vamos observar que agora Paulo está nos ensinando, para que possamos agradar a Deus, nós estamos nesse processo de santificação, meus irmãos. E aí nós precisamos tirar a autoridade. Despojar significa tirar a autoridade. Na Igreja Presbiteriana do Brasil, quando um ministro é despojado, ele não tem mais autoridade pastoral. Então vamos despojar igualmente de tudo isso. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do falar, mentira. Infelizmente, por conta do nosso coração redimido, mas ainda corrompido pelo pecado, nós precisamos lidar com estes aspectos aqui na vida cristã. O coração da ira, na verdade, significa o fato de não estarmos plenamente contentes com Cristo Jesus e de não compreendermos que em Cristo Jesus nós temos toda a satisfação. Cristo sendo de fato suficiente na nossa vida, vai nos ajudar a tratar a ira. Aqui nós podemos observar que Paulo coloca situações bem próprias. Quando ele trata de maledicência, eu creio, meus irmãos, que um dos aspectos que, quem sabe, fica bem longe dos olhos dos líderes, de forma geral, é este. Nós estamos vendo o que certas pessoas fazem, o que elas deixam de fazer, chamamos, conversamos, advertimos, exortamos, até mesmo disciplinamos, mas muitas vezes a maledicência, que é a fofoca, que é o falatório e que é algo que destrói amizades, que complica relacionamentos, às vezes a gente não está observando. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque maledicência é pecado. Muitas vezes as pessoas são tão ferinas na sua abordagem, com maldade a respeito do outro, que nós até ficamos pensando, puxa vida, como alguém que nasceu de novo pode ser assim? Mas aqui nós temos linguagem obscena do falar, temos que tomar cuidado, porque nós fomos chamados para a santificação. Nós fomos chamados para a santificação. Nós não fomos chamados para vivermos o mundo de impureza na boca. Temos que tomar muito cuidado. Mas me detenho também um pouquinho na questão da mentira, quando Paulo diz que não é para que mintamos uns aos outros, porque nós nos despimos do velho homem com os seus feitos. A mentira foi exatamente a motivação para o pecado de Adão e Eva. Eles acreditaram numa mentira. O diabo se apresentou como serpente diante de Eva e enganou Eva e Adão. E foram 3 mentiras. A primeira mentira, eu gosto de falar que foi a mentira da generalização. É assim que Deus diz: vocês não podem comer de nada. Ora, eles foram feitos à imagem e semelhança de Deus,
e foram feitos humanos, com necessidade de alimento. Se fosse assim, eles iam morrer de desnutrição. Não foi dessa forma que Deus disse. Deus disse que não era para comer de um determinado fruto. Mas o diabo começa a sua oratória com a generalização. É assim que Deus disse: não comereis de todo fruto. Tomemos cuidado, porque generalização geralmente envolve mentira. Todo mundo faz, todo mundo diz, todo mundo isso, todo mundo aquilo. Tomemos cuidado. A outra mentira, quando Eva respondeu: não, a gente pode comer, ninguém vai morrer de fome aqui, mas não é para comer daquele fruto. Aí vem a segunda mentira: vocês não vão morrer. Porque Eva diz: se nós comermos, nós vamos morrer, assim que Deus diz para nós. Aí o diabo traz a segunda mentira: vocês não vão morrer. E ele traz a terceira mentira: olha, a questão toda é que Deus está com medo de vocês, porque Ele sabe que se vocês comerem, vocês serão iguais a Ele. O diabo sabia que ninguém pode ser igual a Deus, porque ele foi precipitado lá de cima para baixo, porque ele quis a glória de Deus, e a glória de Deus Ele não divide com ninguém. E a mentira, portanto, ela levou os nossos primeiros pais a desobedecerem ao Senhor. Geralmente as pessoas mentem para satisfazer os seus ídolos do seu coração. Quando se quer muito uma coisa, alguém é capaz de mentir para sustentar aquilo que ela quer, mesmo sabendo que é pecado. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. Temos que falar sempre a verdade em amor. Porque a santificação, ela continua nesse processo não só de desvestir ou de despojar, mas também de revestir. E aí Paulo vai mostrar isso, dizendo a partir do verso 10, que nós nos revestimos do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. E aqui ele já está fazendo um link para o terceiro ponto que eu quero abordar com vocês nessa noite, que é a comunhão. Nós agradamos a Deus quando nós pensamos na nossa salvação, nas coisas lá do alto, e não apenas naquelas que são aqui da terra. Nós agradamos a Deus quando buscamos a santificação, e nós agradamos a Deus quando vivemos em comunhão. E o revestir-se, ele exige esse processo de comunhão. Aqui a ideia é, agora que nós tiramos esta roupa pecaminosa, devemos vestir uma roupa que vai nos fazer mais belos na presença do Senhor. E esta roupa, Paulo diz a partir do verso de número 12, revestivos, ou seja, vistam-se de novo, porque vocês são eleitos de Deus, vocês são amados, vocês são santos. E agora, quais são as peças que nós vamos buscar no guarda-roupa de Deus para ornar e adornar o nosso corpo? Ele começa dizendo: ternos afetos de misericórdia. Saiu aí na internet aquela palavra de Lutero, no contexto da peste negra, como que Lutero também, João Calvino, trataram essa questão. Eles mostram, através dos seus escritos, que foram replicados, que diante desta pandemia, diante da calamidade, nós precisamos ter misericórdia. Nós precisamos ser misericordiosos. E nós vamos exercer misericórdia de várias maneiras, de várias formas. Por exemplo, quando nós nos preocupamos em orar uns pelos outros, nós estamos sendo misericordiosos. Quando nós entendemos que não é possível visitar uns aos outros, nós também estamos sendo misericordiosos. Mas há ações práticas que podem ser realizadas. A junta diaconal, o conselho, os irmãos que estão mais saudáveis, podem, por exemplo, pagar contas de irmãos que não usam aplicativo, né? Podem fazer compras e levar para os irmãos, e assim por diante. Nós precisamos ser misericordiosos, então vamos buscar a peça da misericórdia, mas também nós precisamos ser
bondosos. É o tempo em que a bondade precisa ser mais cultivada, meus irmãos. Nós precisamos ter mais bondade no nosso coração. E a bondade nos tira o sentimento egoísta. Por quê? Nós podemos ter ações que vão causar o bem para com os nossos semelhantes. Paulo fala também de humildade. Vamos vestir a roupa da humildade, porque a soberba é pecado. E a soberba precede a ruína. Mas a humildade nos aproxima do Senhor e nos coloca numa posição de destaque e de alegria. Mansidão. Vamos buscar a mansidão do Senhor Jesus Cristo, que é manso e humilde de coração. Paciência. São roupas que a gente precisa buscar no guarda-roupa de Deus. Vamos procurar suportar uns aos outros, vamos procurar perdoar mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa. E agora, Paulo faz aqui uma comparação. Assim como o Senhor nos perdoou, assim também nós temos que perdoar, meus irmãos. É tempo de cultivar a comunhão. E assim, pode até ser um clichê, né? Pode até ser alguma coisa óbvia demais. Mas é o momento de você acertar a sua vida com o seu irmão. É o momento de pais se acertarem com filhos, de maridos se acertarem com esposas. É o momento de pessoas que têm algumas dificuldades com as outras resolverem os seus problemas. Por quê? Nós precisamos entender que Cristo nos perdoou do pecado que nos levava à condenação. E agora nós temos a oportunidade, nesse tempo, de agradar a Deus vivendo em comunhão e buscando o perdão. Tenhamos corações sensíveis para isso, meus irmãos. E Paulo continua mostrando que nesse processo de comunhão é preciso entender que a paz de Cristo é o árbitro no nosso coração. E aqui, essa paz de Cristo sendo o árbitro, é no sentido de que Ele nos pacificou com o Pai, através da sua morte na cruz. Não é naquele sentido, eu estou sentindo paz, então não tem problema, eu vou sair aí, vou reunir um grupo de pessoas e nós vamos orar porque eu estou em paz com isso. Não, isso não é paz, isso é ser imprudente, isso é ser relapso, porque não é momento de fazer isso. Ou, eu estou sentindo em paz, então eu não vou me preocupar com nada disso que está acontecendo. Não, não é isso, não é essa paz. A paz aqui é a paz da reconciliação. Deus, Pai, se tornou o Deus distante do homem, porque o homem se tornou inimigo do Deus Pai por conta do pecado do homem. E agora esta paz restabelece a amizade, restabelece a comunhão. E Paulo continua nos ensinando, e já estamos terminando. Nesse processo de comunhão, é preciso que a palavra de Cristo esteja habitando ricamente em nós. E aí, nesse sentido, nós vamos nos instruir e nós vamos nos aconselhar com sabedoria. E como que isso pode ser feito? Olha, agora vamos ter que nos valer mesmo do WhatsApp, do Instagram, do Facebook, de e-mails, de FaceTime. Vamos ter que usar a tecnologia para que nós possamos aconselhar uns aos outros, quem sabe até fazer cultos, né? Desta maneira, orando, louvando na nossa casa e assim por diante. O fato é que tudo o que nós fizermos, seja em palavra, seja em ação, agora a gente precisa fazer, como sempre, em nome de Jesus, e vamos dar graças. Vamos dar graças por esse tempo, meus irmãos. Fácil é? Não. Mas vamos dar graças. Vamos dar graças porque o Senhor é o Senhor do tempo, o Senhor é o Senhor da história, o Senhor é o Senhor da nossa vida.
algumas aplicações práticas para a nossa vida, além dessas já mencionadas na mensagem. Como nós vamos agradar a Deus? Pensando naquilo que é lá do alto. Então, vamos tirar um tempo, agora, depois desta nossa pregação, aí em família, no sofá, na mesa, na rede, com os nossos, e vamos observar o quanto nós temos pensado na eternidade. Faça uma escala de 1 a 5. O quanto nós temos pensado na eternidade? 1 para quase nada e 5 para muito. Faça aí esta pesquisa na sua casa. O quanto eu e a minha família temos pensado na eternidade. Temos buscado as coisas lá do alto. Outro aspecto. Vamos observar o quanto nós temos preocupado com a nossa santificação. O quanto nós temos preocupado com o que entra na nossa casa. O quanto nós temos preocupado com o que as pessoas veem em nós. Faça também uma escala. Quando as pessoas nos olham, elas veem em nós a luz do mundo? E como que essa luz está brilhando? Ela está um pouquinho ofuscada pelos nossos pecados, mencionados aqui na palavra de Deus? Ou está mais ou menos? Ou ela está brilhando? Brilhando bastante para que as pessoas possam olhar e dizer: aquele é um servo de Deus, aquela é uma serva de Deus, alguém que se desvia do mal, alguém que busca fazer o que é correto, alguém que não mente, alguém que fala a verdade e assim por diante. E em terceiro lugar, como é que está a nossa comunhão em casa mesmo? Como é que nós estamos lidando, marido e mulher, pais e filhos, irmãos? Como é que está sendo isso? E estendendo um pouquinho mais para os outros familiares nossos. Como é que nós temos lidado com misericórdia, com bondade, com humildade, com mansidão, com longanimidade? Como é que nós temos lidado com perdão? Como é que nós temos lidado com o aconselhamento mútuo? Como é que nós temos lidado com a gratidão? Faça também aí uma escalinha. Porque eu creio que esse é o tempo em que nós precisamos reafirmar cada vez mais. Cristo é o centro da igreja, Cristo é o centro do universo, Cristo é o centro da nossa vida. Que Ele nos ajude e que nós sejamos edificados e abençoados no decorrer desta semana. Vamos orar mais uma vez. Pai amado, sou grato a Ti pela oportunidade de poder gravar esta mensagem e sou grato a Ti pela vida de cada um que assistiu, que partilhou. Que o Senhor mova os nossos corações para que agrademos a Ti, ó Deus amado, através de uma vida que pensa na salvação, que pensa na eternidade, através de uma vida que busca a santificação e através de uma vida que busca a comunhão. Dá-nos o discernimento desse tempo para que hajamos de forma a agradar a Ti. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.